Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana, sou aqui do Departamento de Morfologia. Eu sou professora de Anatomia e Neuroanatomia e vim contar um pouquinho sobre a terceira amostra anatômica do CCS. Na verdade, antes de falar da terceira amostra, eu vou falar um pouquinho de como começou isso, né? A primeira e a segunda amostra que a gente já teve. A primeira, na verdade, foi Mostra Anatômica da Fonoaudiologia. Então, só os cursos de fonoaudiologia estavam participando. Eu, numas férias, estava pensando o que eu podia fazer de diferente para esses alunos e trouxe para eles um livro que eu estava lendo, que era O Cérebro Nosso de Cada Dia, da Suzana Herculano Ruzzi. Eu separei 5 capítulos e trouxe para eles como desafio para a gente fazer alguma atividade para o final do período. Inicialmente seria só uma atividade simples, né, para a gente conversar, fazer alguns seminários, mas aí acabou que eles ficaram super interessados e a gente começou a pensar, né, por que não levar isso para outras pessoas? Eram coisas muito interessantes que a gente entende como errado, ou coisas que a gente não desconhece, a população desconhece, né? Então, assim, quais são as diferenças do cérebro entre os homens e as mulheres? Coisas da compreensão da linguagem, como funciona a coceira, né? Qual que é a via da coceira? Quais são as particularidades que o cérebro tem? E também, por exemplo, nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral. Não, gente, a gente usa 100% do nosso cérebro o tempo inteiro. Então, vamos mostrar isso para a comunidade, né? Paralelo a isso, o primeiro período também estava ávido por algum conhecimento, por conhecimento, né? Então, eu também falei, vamos fazer alguma coisa com esses meninos também. E a gente separou 5 sistemas: sistema esquelético, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema articular e muscular. E dei para eles a ideia de fazer modelos anatômicos. E eles compraram, alunos dedicados, eles compraram essa ideia. E no fim, acabou que foi excelente, porque foi uma integração muito grande entre os alunos, outros professores do departamento ajudaram, e a gente resolveu transformar isso realmente num evento, para mostrar para a comunidade. E aí vieram os pais, os amigos de outros cursos, foram chamados as escolas, então o segundo grau de escolas públicas foram chamados, e aí serviu de incentivo para a segunda mostra anatômica, que na verdade aí passou a ser realmente mostra anatômica do CCS, porque a nutrição, o primeiro período da nutrição começou a participar com a gente, a terapia ocupacional, o segundo período, a disciplina de neuroanatomia, a fono, né, o primeiro e o segundo período, e além dos grupos de dissecção. A gente tem bastante grupo de dissecção no departamento. Então, na segunda mostra anatômica, foram 32 grupos de alunos participando no nosso laboratório, se envolvendo, conversando sobre vários assuntos, se integrando, né? E, na verdade, é essa o pilar da mostra anatômica. A gente tem 4 pilares: ciência, pesquisa, criatividade e integração. E a terceira amostra vem com isso também. Nós temos 4 cursos diferentes: medicina, com a disciplina de integração básico-clínico 2, a anatomia humana da nutrição do primeiro período, neuroanatomia humana da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. Então, esses 4 cursos com 22 trabalhos, atuando em conjuntos, é isso que a gente vai ver no dia 30 de abril, dia 3 de maio e dia 4 de maio, às 19 horas, no canal da ProEx do YouTube. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Eu quero que vocês aproveitem, que coloquem críticas, sugestões. Quem sabe o seu curso participa na próxima mostra anatômica, sim, terá uma 4ª mostra anatômica, sim. E eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Muito obrigada. Nosso tema é intitulado Aspectos Neuroanatômicos e Fonoaudiológicos da Doença de Huntington. O grupo é composto por mim, Bruna, Heloísa, Luísa, Wallace e Fabiana. Nós somos o segundo período do curso de Fonoaudiologia. A professora doutora Poliana Meirelles é nossa orientadora. Inicialmente, a doença de Huntington foi descrita por George Huntington em 1872. Ela é uma doença neurodegenerativa autossômica dominante, com penetrância completa, e ela também é progressiva. Ela apresenta alterações motoras, alterações cognitivas e alguns distúrbios psiquiátricos. Os sintomas aparecem entre os 35 e os 50 anos, e eles vão evoluindo até a morte.
em torno de 15 a 20 anos após o início dos sintomas. Com essa apresentação, nós temos o objetivo de discorrer sobre a doença e as suas manifestações, e também evidenciar a importância do tratamento fonoaudiológico na vida dos indivíduos que são diagnosticados com ADH. Foi feita uma revisão de literatura nas bases de dados eletrônicos. Em relação às causas, a mutação responsável pela ADH é constituída por uma expansão contínua de repetições do tripleto citosina, adenina, guanina, que se localiza perto do terminal 5 do exon 1, que é a região codificante do gene. Esse gene possui 67 exons, que são responsáveis por codificar a proteína huntingtina, e ele se localiza no cromossomo 4. A gente pode observar aqui na tabela 1 que de 35 a 40 número de repetições, a penetrância é incompleta, ou seja, o indivíduo tem a possibilidade de manifestar a doença, não necessariamente vai. De 40 a 50, a penetrância já é completa. A doença vai ser manifestada, nesse caso, na idade adulta. A partir de 50, a penetrância já é completa também. Então, ela vai ser manifestada precocemente. São os casos juvenis e os casos infantis. Em relação aos sintomas, nós temos aqui, primeiro, a coreia, que são os movimentos involuntários, que são muito característicos da ADH. Nós temos a disartria, ataxia, bradicinesia, distonia, disfagia, comportamentos obsessivo-compulsivos, ansiedade, depressão, vícios, psicose e a demência. A ADH afeta os núcleos da base. A nível cerebral, nós podemos dizer que essa huntingtina mutante vai causar disfunção das vias neuronais. Essas vias são a via nigroestriatal e a via córtico-estriatal. E a disfunção dessas vias neuronais causa a morte estriatal. Então, a morte dos neurônios espinhosos do estriado, nesse caso, o núcleo caudado e do putamen, vai causar a perda do efeito inibitório. A perda do efeito inibitório tem sido relacionada com esses movimentos involuntários que são tão característicos da ADH. Nós podemos observar aqui na figura 1 a comparação do cardio com um cérebro acometido pela ADH. O cérebro de cima é o acometido pela ADH, e nessa figura é possível observar a atrofia do núcleo caudado e do putamen. Então, gente, agora eu vou falar sobre a importância da intervenção fonoaudiológica nos casos da doença de Huntington. Bem, antes de falar propriamente disso sobre o tratamento, é importante abordarmos que existem 3 diagnósticos possíveis para a doença de Huntington, sendo eles DH definida, onde há presença de coreia e com familiar acometido pela doença na família, DH provável, onde há todas as características típicas da doença de Huntington, mas não é possível a obtenção do histórico familiar, seja por adoção ou paternidade desconhecida. E também a DH possível, onde há um quadro clínico típico e mesmo com a paternidade conhecida, não se tem algum familiar na família que possua a doença de Huntington. Porém, isso pode ser resolvido com um teste de DNA. Os principais prejuízos que a doença de Huntington acomete no paciente são a disfagia, disartria, deficiência de síntese produtiva e prejuízo na compreensão da linguagem, como podemos perceber, então, aqui na tabela 2. A disfagia, ela se relaciona diretamente com a deglutição. Deglutição essa que vai começar a ser deteriorada com o avançar da doença de Huntington, seja pela presença, principalmente da coreia, que vai estar muito abrupta nesse estágio, e o paciente não vai mais conseguir realizar o preparo correto da ingesta alimentar. Então, os músculos vão ficar enfraquecidos, vão ter movimentos involuntários, ele não vai conseguir fazer isso. Já a disartria pode ser definida como distúrbio das articulações dos sons, ocorrendo exclusivamente por disfunções do sistema nervoso, tanto a parte cerebral quanto a parte periférica. O processo da articulação dos fonemas é muito complexo e envolve várias estruturas, como a laringe, língua, palato, lábios e também os dentes. Apesar de depender da integridade do cerebelo, núcleos da base e tratos córticos cocleares também. A atuação de todos esses elementos em conjunto é que vai dar a forma final das palavras emitidas por uma pessoa.
As doenças que acometem os núcleos da base causam disartrias diversas no paciente, com doenças hipercinéticas, que seria a coreia, nesse caso. Apresentam a fala permeada por movimentos involuntários, levando à explosão e distonia durante a fala. Isso é muito comum em pacientes com a doença de Huntington. E também a afasia, que também acontece nas doenças de Huntington, que seria ali a deficiência da síntese produtiva, que seria a afasia de Broca, que se daria, né, a partir da deteriorização dos substratos frontais que aconteceriam dentro da doença. Bem, aqui na tabela 3 da intervenção fonológica, nós podemos perceber que a inteligibilidade da fala vai ser alterada, tanto a taxa e o volume, que são muito característicos isso em paciente com a doença de Huntington, que às vezes ele está falando normalmente e ele vai dar um grito, por exemplo. Também seria a entonação, ritmo e prosódia, a respiração do paciente também vai ser muito comprometida, a compreensão de linguagem, comer, a preparação da ingesta alimentar, que aí seria a questão da deglutição, e também é necessária a prescrição e treinamento do uso de dispositivos de comunicação argumentativos para esse paciente. Bem, gente, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha agregado a vocês e que tenha trazido conhecimento. Agradecimento também à professora doutora Poliana, que nos orientou e nos fez parte dessa jornada com a gente. Muito obrigada.